cocriação é quando você consegue também atingir o seu subconsciente. Ou seja, é ali, naquela mente das suas memórias, do seu arquivo, dos seus registros acásticos, o nome que queira dar. É ali que estão as respostas para todas as suas perguntas. Aí eu preciso ter esse autoconhecimento de quem eu fui, o que acontece com a minha vida, onde é que complicou, fazer aquela faxina toda e tal. Eu não consigo ser um co-criador consciente se eu sou uma pessoa amarga, se eu estou naquele plano, que eu não estou na coragem ainda, também não vai adiantar, vou ficar decretando, falando, co-criando, não vai resolver nada. Eu tenho que limpar, zerar a minha caixa preta de tudo que está ali de ruim, de vida passada, dessa vida, se eu tenho outra linhagem, implante, acordo, enfim, eu tenho que clarificar para poder voltar para essa mente do eu essencial, a mente da cocriação, que é o próprio subconsciente. Lembra que eu falei do livro O Poder do Subconsciente? As pessoas que estão trabalhando conseguem resultado mais rápido quando esse plano da caixa preta, vamos dizer assim, já está mais ou menos limpo. Já fez constelação, já fez desintoxicação, já fez desparatização, enfim, uma série de coisas que precisa clarificar para eu poder ser um bom co-criador. Não tem como co-criar coisas boas ou prosperidade, abundância, se eu estou com a mala cheia de lixo. Não combina. A coisa tem que limpar. Então, para chegar no eu verdadeiro, na criação primordial, no eu sou perfeito, porque se eu sou a sua imagem e semelhança, eu sou a perfeição. Em que momento que eu despersonalizei, vamos dizer assim, nesse plano denso, com a ajuda do outro lado, logicamente, desse lado aí, não é? Que eu me distanciei de mim mesmo. Então, para voltar lá, é o mesmo caminho para quem tem outra linhagem, é um caminho da clarificação, do desapego, da libertação de coisas, de pessoas, sabe? De querer desejar menos e agradecer muito mais. O caminho é o caminho da gratidão, sempre. Né? Tudo que acontece comigo, se eu agradeço aquilo, eu estou nesse plano já, vamos dizer assim, naquela faixa onde já tenho aceitação, entendimento, já consigo modificar algumas coisas, não é fazer diferente, né? E as ferramentas estão todas aí para todos que quiserem acessar. Está fácil, nunca foi tão fácil a gente fazer essas faxinas. Mesmo dentro do SEDEX, pode ser que você, em algum momento, seja levado à vida passada. Por quê? Porque tem que limpar lá, tem alguma coisa que está atrapalhando a volta para a linhagem, ou está atrapalhando na minha missão, caso eu seja um ser humano missionário aqui, mas eu estou emaranhado lá, aconteceu alguma coisa no passado, ou nessa vida mesmo, alguma coisa em algum momento que simplesmente está me aprisionando, eu tenho que ir lá. Pode ser um pequeno sentimento, de repente eu estou lá fazendo o SEDEX, nem me vem a visão, não vejo em tela mental, mas de repente me dá vontade de gritar, de chorar, disso, aquilo, fazer um catarse ali, eu estou botando aquele lixo para fora e limpando aquilo que também está me impedindo de voltar para o meu caminho de origem, seja no campo do humano, seja para quem tem outra linha, não importa. Todos nós temos um algo maior a fazer, que não seja simplesmente, como eu sempre falo, nascer, crescer para a escola, depois trabalha, corre atrás do dinheiro, casa, tem filho e morre. A coisa é maior. Se eu sou imagem e semelhança da criação, é só isso. É só isso que é para fazer? Não acha que é muito pouco? Então, tem sempre uma coisa maior, principalmente na questão, a cada dia procurar ficar melhor na tua clarificação, na tua evolução. Para quê? Só para pensar em mim mesmo? Não, para ajudar o próximo que está próximo. Esse é o nosso trabalho, o trabalho da luz. A clarificação passa pela questão da alimentação, da água, do contato com a natureza, enfim, o respeito pela criação primordial, né? Esse é o respeito que tem que ter, saber o que está ingerindo, o que está colocando para dentro.
Ah, mas é difícil, porque hoje está tudo contaminado. É verdade, a água está contaminada mesmo, a comida lá, o vegetal também está tudo contaminado. Tá. Então, por isso que a gente tem que fazer a desparatização, tem que tirar os metais pesados, uma série de coisas. Muitos não vão fazer, não fazem o trabalho de casa, ou passa com alguém integrativo, isso que não adianta só limpar lixo emocional, implante a corno e não tirar os parasitas e os metais pesados. Isso tudo é um cuidado com você. Custa mais caro? Custa. Vai fazendo o seu melhor aí. Bom, não tem condição, não tenho condição de fazer nada disso, porque é caro e é mesmo, né? Ainda é caro, não tem condição, pelo menos tenta no teu dia a dia pesquisar, tem o extrato de coentro, pode ser tintura também, diluído, entende? Para metal pesado, enfim. E a desparatização tem um monte de erva que faz isso também, chás, alguma coisa assim, tem que estudar, ir atrás disso. Quando você não consegue já comprar o que está pronto, ou ir se consultar com um profissional da área, vai pesquisar. Está cheio na internet aí de gente que está trabalhando nessa área, fazendo coisas simples para desparatizar de forma natural e também retirar o metal pesado. E às vezes nem tem outra linhagem, como eu falei, são seres humanos missionários, já mais evoluídos, de outra dimensão, que já estão fazendo o trabalho, cuidam de si, da sua saúde, de tudo que alimenta, da vibração, faz tudo certinho. Está muito mais contribuindo, porque eu falo, a nossa missão está no nosso entorno, não é maior do que isso. Quem tem uma missão maior, mais global, alguma coisa, é outra instância. A grande maioria está naquele núcleo familiar, naquelas pessoas, naquele trabalho, naquele local. Entende? Então, eu já fazendo dessa maneira, eu já sou luz. E vai, logicamente, reverberar naqueles que estão do meu lado. Então, está mais do que bom. Não precisa mais do que isso. Se metade da população no planeta tivesse dessa maneira, nossa, nós já estávamos em outra instância, tendo esse entendimento, essa preparação, esse cuidado consigo mesmo, para ficar bem, cuidar do outro, porque se eu estou mal, eu estou caído, como é que eu vou levantar o outro? Não tem como, não é verdade? Você indica um melhor horário para fazer o SEDEX? O melhor horário que for para você, mas nunca à noite, que é o horário dele, não é? Porque nós somos luz. Aí vai fazer à noite? É estranho. Aí você já está cansado do dia a dia e tal. A tendência de espairecer ou abstrair é muito maior. E após 22 horas, como eu disse, o cérebro já está na mão deles. Então, não. Ah, Carlos, mas está na mão deles? Como assim? Ué, se você tem outra linhagem, tem implante, tem acordo, ainda não está na mão deles. É a hora que eles começam a operacionalizar e querer mandar as ideias, coisa toda, enfim. É o horário deles. Entendeu? E também, neurocientificamente falando, após 22 horas, o seu cérebro já não assimila mais nada. Então, não adianta colocar coisa nova ali, que ele vai dar o rebote. Não vai funcionar. Tá? Isso é para qualquer tipo de estudo também. Está sempre na clareza, né, da luz, que é o melhor. Muita gente compra o SEDEX, aí, quando chega na segunda fase, que tem os áudios, aí a pessoa manda e-mail dizendo assim, não tem o áudio. Aí a Aline coloca assim... É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Então, a Aline coloca ali, rola para baixo, está lá embaixo. Aí a pessoa encontra. Como que ia fazer um programa, na segunda fase não ia ter os áudios. Aí uma disse assim, eu comprei, tem um áudio, mas chega um determinado momento, aí depois não tem mais eu conduzindo. Essa é a intenção do negócio. Se fosse para continuar conduzindo, até porque a experiência de cada um, como é que vai saber o que está rolando? Não tem como. Gravado não teria como. E no presencial, acabou. Então, a partir dali, é treinar, abriu a tela mental, dali para frente, você que vai ser o comandante da sua experiência. Tudo você já sabe.
como tem que fazer. E tem outra linhagem à sua frente, você tem outra linhagem. Ponto. E aí você tem condição perfeitamente de encarar aquela situação. Agora, para chegar nesse ponto, eu tenho que estar com os 10 dias tudo muito bem feito. Porque senão, em Campo Denso, eles vão ganhar terreno. Pode até acontecer. Muitos que vieram para mim que chegaram a retirar implante, acordo e tal, mas não chegaram à linhagem de origem. Por quê? Porque não está no ponto. Porque ainda é possível que vá ter negociação ainda com eles e tal. E tudo isso a linhagem de origem sabe. Então, não tem como a gente negociar ali. Ele sabe o que está na tua cabeça. Na cabeça do humano, né? Que esse é o plano do humano que complica tudo. Infelizmente, mas essa é a verdade.